Shalom, ou Shabbat Shalom desde já. Nessa semana, nós vamos estudar novamente duas parashiot. A de número 29, que tem como título Acharei Mot, que significa depois da morte. E a parashá de número 30, que tem como título Kedoshim. Kedoshim, santos. É interessante que nessas duas parashiot, como nas anteriores, a gente pode observar também uma sequência de assuntos. Por quê? Porque Acharei Mot significa depois da morte. Depois da morte de quem? Depois da morte dos filhos de Aharon, o sumo sacerdote. Seus filhos foram se apresentar diante do Eterno, ofertando algo que o Eterno não havia determinado para que fizessem. Ou melhor, o Eterno havia determinado, mas da forma que o Eterno havia estabelecido. Então foram fazer da forma que eles acharam correto. É interessante que, por achar que estavam corretos, eles morreram. E é interessante que a parashá seguinte, Kedoshim, o título dela já é Santos. E é a parashiot que o Eterno nos ensina sobre santidade. Ele nos dá diretrizes para sermos santos. Ele nos ensina como ser santos. E uma coisa que aprendemos com essas duas parashiot interligadas é que, se não faço as coisas da forma que o Eterno determina, eu posso não estar no nível de santidade que o Eterno exige. Então, esses homens morreram porque eles não santificaram o Eterno obedecendo a sua palavra. Eles morreram porque quiseram fazer algo para o Eterno, de acordo com o seu modo de pensar. A palavra do Eterno, aqui nessa parashá, nós vamos ver que o Eterno não poupou-os pelo título que eles tinham, pelos parentes que eles tinham. Eles eram filhos do sumo sacerdote. Eles tinham Moshe como parente, mas o Eterno não pesou isso. Por quê? Porque eles quiseram fazer algo que o Eterno não lhes havia determinado fazer. A Escritura diz que eles ofereceram diante do Eterno fogo estranho. O que é fogo estranho? O que fizeram para que tamanha fosse a pena caída sobre eles? Simplesmente não honraram o Eterno, não santificaram o Eterno pelo que o Eterno falou para eles. Isso é muito sério para nós. Quando o Eterno determina algo, inclusive na parashá de número 30, ele determina: santo sereis, porque eu sou santo. O nosso padrão de santidade não é aquilo que os homens ensinam, não é dogmas. Nosso padrão de santidade não é doutrinas humanas. O nosso padrão de santidade é a Torá. Inclusive o livro de Vaikra, o livro de Levítico, que temos estudado, ele é chamado o livro de santidade, ou o livro da santidade, porque é o único livro que nos dá detalhes de como sermos santos. E o ápice da santidade é obedecer a palavra do Eterno. Então você que está nos ouvindo, você é o nosso convidado nesse Shabat, venha estar conosco a estudarmos mais estas duas parashiot, entendermos que há um padrão de santidade do Eterno, entendermos que a palavra do Eterno, quando é dita, ela precisa ser obedecida, e não pesará o Eterno na balança coisas humanas. O Eterno não tem respeito com coisas humanas. Por quê? O Eterno quer que se obedeça à sua palavra. E aquilo que Ele estabeleceu é aquilo que Ele quer para nós. Então, você é o nosso convidado. Nesse Shabat, vem estar conosco. Na Kehilá Beit Elion, aqui em Contagem, na rua Modestina de Souza, número 109. Aqui no bairro Industrial. E você é o nosso convidado. Seja bem-vindo no nosso meio.